Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? O Chico Garcia deu uma notícia no seu canal referente aos três jogadores que estão fora do jogo contra o Vasco neste final de semana. Vamos ver o que ele disse sobre esses três jogadores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Yuri Alberto e Memphis Depay estão fora. Tem zagueiro que só volta o ano que vem. E o Flamengo tá complicando essa venda do goleiro Hugo Souza. Uma novela que não termina, mas precisa terminar nos próximos dias e eu vou te atualizar a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Jogo importante contra o Vasco, já pensou sexta vitória seguida? Mais do que isso. Jogo domingo, 4 da tarde, Neoquímica Arena. O Corinthians, se vencer o Vasco da Gama, o Vasco tem um pontinho, não ganhou do Inter em casa, então o resultado foi bom, porque acabou segurando o Vasco na tabela, que é 10º colocado nesse momento. O Corinthians é nono com 44. O Vasco tem 43, mas o Corinthians vencendo o Vasco da Gama, mantém o Vasco com 43 e chega a 47 pontos, se igualando em pontos ao Cruzeiro, que vai jogar na rodada só na quarta-feira contra o Grêmio, depois de uma Sul-Americana da final deste sábado. Se for campeão ou não for campeão, a gente não sabe ainda, mas o fato é que o Corinthians igualaria, vencendo o Vasco, em pontos o Cruzeiro, que é o 7º colocado, mas tem uma vitória a menos, tem 2 vitórias a menos, né? Teria uma a menos, né, vencendo a equipe do Vasco, então não ultrapassaria nos critérios. Seria o 8º, passaria o Bahia. Só que o Bahia joga na rodada, porém, também, né, no caso no domingo, contra a equipe do Atlético Paranaense, se eu não me engano. É isso mesmo, em casa, e no mesmo horário, inclusive. Então vai depender desse resultado do Bahia. Se o Bahia, no máximo, empatar, deixa eu ver, também não passa em número de vitórias, né? Porque o Bahia já tem 13. Então o Bahia não pode vencer mesmo. O Bahia tem que perder para o Atlético Paranaense, que está em recuperação, mas o jogo é em casa e o Bahia também não está muito bem. Então é uma possibilidade. O Corinthians pode terminar a rodada em 8º colocado, contando sempre com G8, G9, dependendo do que vai acontecer no campeonato, mas ficaria muito próximo de um G7, pelo menos, o que já é algo significativo pelo que se esperava, pelo que aconteceu no decorrer da temporada. Problemas para esse jogo contra o Vasco da Gama, né? O Vasco, justamente o time onde Ramon Dias passou no ano passado e acabou salvando do rebaixamento, e que deu aquela declaração recentemente, né, no abre aspas do GE, dizendo que o Corinthians é muito maior em estrutura do que o Vasco da Gama. Não foi bem digerido por lá, os caras estão com a faca no pescoço, e até porque vem de derrota para o Inter, mas assim, falar a verdade, o Vasco não está jogando absolutamente nada. Vamos falar de desempenho? Como diria Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, não tem comparação nesse momento, né? Bom, acho que em nível de jogadores, né, qualidade técnica, o Corinthians é muito superior ao Vasco. O Vasco chegou a ter um momento interessante na temporada, chegou até a uma semifinal de Copa do Brasil e o momento no Brasileiro até é melhor, ou era, né, há pouco tempo atrás, do que o do Corinthians, mas o Corinthians tem uma recuperação espantosa, com muito mais qualidade no seu elenco e num momento muito melhor, muito superior, e vai jogar em casa. Então, assim, existe um favoritismo aí pelo lado do Corinthians para poder conquistar uma vitória. O Vasco tem sofrido muitas críticas por parte do torcedor. O Rafael Paiva se inviabilizou completamente com a torcida, reclamou da torcida, inclusive, que vaiou muito o time, aquela coisa toda, e o torcedor mandou o técnico para aquele lugar, né, nesse último jogo contra o Inter. Então, é um jogo em que o Vasco está pressionado, mas a qualidade realmente ela é inferior à do Corinthians, que tem desfalques, que tem problemas, especialmente o seu comando de ataque. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não vão jogar, e isso é um problema. Se a gente falar nos últimos jogos aí, por conta dessas 5 vitórias seguidas, cara, só um gol, acho que nos últimos 5, 6 jogos, só um gol não passou pelos pés do trio ofensivo, Rodrigo Garro, Yuri e Memphis, que foi um gol do Kaká contra o Atlético Paranaense. O restante sempre teve participação de pelo menos um dos três nessa franca recuperação do Corinthians. E nesse jogo você não vai ter 2 desses 3 jogadores. No caso, o Yuri e o Memphis. É um problemaço. Porque assim, os caras estão resolvendo, estão iluminados, estão entrosados, estão numa fase muito boa, estão com confiança, estão resolvendo. Enfim, Thales Magno e Romero, eu imagino que seja o ataque titular. Tem as voltas ou os retornos, né, do José Martínez da Venezuela, o volante, e o Romero da seleção paraguaia.
Ok, né? São jogadores assim importantes, né? O Martínez acredito até que seja um titular hoje, e o Romero vai ter que compor o ataque na ausência desses dois. O Yuri machucado, tá? O Corinthians emitiu um boletim médico, inclusive, detectando uma lesão muscular de grau 1B, que é uma lesão muscular mínima, branda, que dá uma recuperação aí de alguns dias apenas, né? Quase um desconforto, mas é uma lesão configurada, né, pelo exame de imagem. Então ele vai ter que ficar no estaleiro aí um tempinho e talvez, eu acho que na próxima rodada é capaz dele jogar, né, no próximo final de semana. É mais uma cautela aí, né? Provavelmente está com dores e tal. É uma lesão, mas é a menor de todas que dá uma previsão aí de uma semana, 10 dias para você se recuperar. Então logo o Yuri estará de volta. No caso do Memphis, é suspensão. Ele tomou o terceiro amarelo naquele lance que vocês lembram, né? Em que ele sentiu cãibra, saiu do campo, voltou para o campo, né? O Corinthians ganhando, calor, 2-1, aquela coisa toda, final de jogo. Foi lá, não sei nem se ele não cavou esse amarelo, é muito comum. Ele disse que ele ficou até incomodado, reclamou da arbitragem, disse que não é hábito dele de ficar matando tempo, reclamou da arbitragem brasileira. Mas assim, faz sentido ele, se ele quiser, por exemplo, né, ter tomado esse cartão, se suspender contra o Vasco da Gama e agora dar um sprint nos 3 jogos finais para que o Corinthians busque resultados melhores, né? Enfim, eu não descarto isso, eu não discuto isso, porque é bem possível que isso tenha acontecido. De qualquer forma, ele está suspenso, não joga, o Yuri está machucado, não joga. E tem uma outra lesão que o departamento médico informou também nessa sexta-feira, que é a do zagueiro Félix Torres. Ele volta da seleção equatoriana com uma lesão muscular de grau 2. E aí demanda um pouquinho mais de tempo de recuperação, o que indica que o Félix Torres só deve retornar na temporada que vem. Pode ser que no último jogo ele já esteja à disposição, mas a tendência é que ele jogue só em 2025. E, portanto, a dupla de zaga deve ser André Ramalho e Kaká ou Gustavo Henrique. O André Ramalho titularíssimo, no seu lado, o Gustavo Henrique ou o Kaká. E tem o zagueiro Renato, jovem de 20 anos ainda, mas eu imagino que seja dentro disso. O time está escalado, né, por conta das ausências e dos retornos, né? O Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu nas laterais, o André Ramalho e o Kaká na defesa, ou o Gustavo Henrique, como eu falei, o meio de campo com o Martínez, o Carrilho, Bidon e Garro, com o Thales e o Romero. Eu acho que será esse o time. Ele pode colocar o Alex Santana no meio? Pode. Ele pode colocar o Charles? Menos, mas pode. Ele pode colocar o Fagner, né, que teve uma... aí é difícil, né? Porque como ele teve uma infecção respiratória já nesse último jogo, provavelmente ele não se recuperou a pleno, inclusive de participar dos treinamentos para estar apto para o jogo. E o Mateuzinho está jogando melhor, então ele tem que ser o titular. Então não vejo maiores mudanças, né? A não ser isso que eu estou falando para vocês aí, referente à escalação. Para a gente fechar, cara, o Flamengo é a leitura que eu me permito fazer. Está complicando demais para poder negociar o Hugo Souza. A gente até falou por vários momentos, caramba, o Flamengo está até feliz que o Hugo Souza encontrou o caminho dele. O Rodolfo Landim deu uma entrevista em podcast dizendo que ele é um bom menino, que não vai ter chance no Flamengo porque se inviabilizou com a torcida por várias maneiras, mas que está feliz, que ele está seguindo a vida dele, está tudo certo. Balela, porque não é o que a gente vê na prática. O Corinthians está tentando negociar e eu sei que o Corinthians enfrenta muitos problemas financeiros, eu sei que hoje o clube que paga em dia, que tem uma saúde financeira, como é o caso do Flamengo, ele se permite não negociar dentro dos seus próprios moldes, meio que descaracterizar o que o outro clube faz. Tem uma rusga por conta de enfrentamentos na Copa do Brasil, de farpas ditas de lá a cá, então tudo isso está dentro de um contexto. Mas me parece muito claro que o Flamengo não imaginava que o Hugo Souza, escondido lá no Chaves de Portugal, fosse retornar ao futebol brasileiro e assombrar e jogar mais do que os próprios goleiros do Flamengo hoje. Eu não imaginava e acho que o Flamengo também não calculou isso. Inclusive com o valor decretado já no contrato de empréstimo, né, para ser pago parcelado, com as mesmas garantias bancárias que o Flamengo já sabia, tudo isso já estava no contrato. E foi um valor baixo, né, pelo que representou o Hugo Souza depois que ele chegou. Talvez é aquela coisa de você comprar um imóvel na planta, né? Você compra na baixa, né? Você compra num valor inferior, depois que sobe o prédio se valoriza bastante.
No caso do Hugo Souza, o contrato firmado, o valor firmado é de 800 mil euros, que com as multas, né, por ele ter jogado contra o Flamengo, né, e tudo mais, representam aí 7 milhões e pouco de reais. Não é barato, mas se a gente contar no nível, pro valor do futebol, né, transferir para os números do futebol e entender que o Hugo Souza foi um jogador brilhante desde que ele chegou, assumindo uma responsabilidade dificílima de substituir o Cássio e o Carlos Miguel. Cara, é muito difícil o que o Hugo Souza conseguiu. Por isso que o Corinthians tem que demandar todos os esforços para conseguir contratar esse goleiro. Mas o Flamengo, não por ser o Hugo Souza, não por ser se fosse qualquer outro jogador, mas por ser o Corinthians. Me parece muito claro isso. O Flamengo não aceitou inicialmente as garantias bancárias previstas em contrato, que são as mesmas garantias do negócio pelo Mateuzinho. Como houve atraso, como houve uma certa inadimplência, aquela coisa toda, o Flamengo, essa garantia eu não vou aceitar porque eu preciso receber, então eu preciso de outra fiadora, eu preciso de outra garantia de que se vocês não pagarem eu vou receber esse dinheiro. Tá bom, dentro de um molde de negociação, isso tá tudo certo, não tem nada de anormal nem ilegal, muito pelo contrário do que o Flamengo está fazendo. Só que agora o prazo está se esvaindo, porque depois do Corinthians notificar a intenção de compra dentro da sua prioridade de compra prevista no empréstimo ao Flamengo, ele precisa exercer o pagamento. Só que esse pagamento ele está previsto no contrato, parcelado com 2 parcelas em 2025 e 2 parcelas em 2026. Basta você notificar o clube da prioridade de compra e a partir do dia 30 de novembro, que é a data limite prevista no contrato, ele assina um contrato com o Corinthians, ganha um aumento salarial, estende esse contrato por 4, 5 anos, aí acabou, não tem mais o que fazer. O problema é, o tempo está passando. 30 de novembro, que é a data limite, é no sábado que vem. Então tem uma semana aí para resolver tudo. E depois dessa garantia bancária, que é a mesma lá da contratação do Mateuzinho, não foi aceita, o Corinthians apresentou outra fiadora, na verdade um banco, e o Flamengo também não aceitou. Aí fica difícil. Aí passa a ideia de uma má vontade, né? Porque o Corinthians está tentando. Inclusive, a primeira garantia bancária, ela estava prevista no contrato e os caras não estão aceitando. Porque não pagaram o Mateuzinho, não sei o quê, tá bom. E esse é o problema, né? É o risco de você ter uma administração ruim. Você tem um telhado de vidro, não adianta reclamar muito porque pode vir pedrada. Mas o Flamengo não está aceitando essa garantia bancária. Só que o tempo está passando. E se até o dia 30 o Corinthians não efetuar esse pagamento à vista ou parcelado, o Hugo Souza ele meio que volta para o mercado ou para uma vitrine. E aí qualquer um, porque o Corinthians até então tem a prioridade na compra. Ele voltando para o mercado, qualquer um que fichar leva, especialmente à vista. Então, pelas informações, o Corinthians estuda pagar à vista. E é o melhor a fazer, gente. Olha, eu não defendo esse tipo de coisa, mas nem que o Corinthians se endivide mais um pouquinho, não vai fazer diferença, já deve 2 bi. E 300, alguma coisa assim, 7 milhões, sério. Vai se complicar por 7 milhões, já perdeu o Cássio, já perdeu o Carlos Miguel, já perdeu tantos jogadores, Lucas Veríssimo e tal, já teve tantos problemas de gestão, não perde o Hugo Souza, pelo amor de Deus. Cara, substituir o Cássio era uma das coisas mais difíceis que qualquer presidente do Corinthians teria pela frente. Tanto que o processo não foi tranquilo, foi um pouco traumático. Mas o Hugo Souza chegou e fechou o gol e correspondeu. É jovem, arrojado, está envolvido, está dedicado, está se entregando, está sendo decisivo, inclusive. Então, assim, o Corinthians não pode abrir mão desse jogador. E para não abrir mão desse jogador, tem que saber se adaptar às dificuldades. O Flamengo não está afim de negociar para o Corinthians e vai endurecer o quanto puder. E para isso, paga à vista, fecha o contrato, agradece o Flamengo, vai um abraço, segue a vida e adquire o goleiro. Resolve o Corinthians. Eu sei que não é assim para você tirar 7 milhões do bolso. Eu sei que não. A gente fica normalizando esse show do milhão no futebol como se fossem cifras normais. Elas não são, eu reconheço. Mas pro nível do futebol, pro nível de um goleiro como o Hugo Souza, eu preciso dizer que é barato. Preciso dizer. Né? Eu sei que a gente vive numa realidade diferente e você fala um valor desse, pelo amor de Deus, mas é barato. É a lei da oferta e da demanda, né? Ele custa caro porque ele corresponde. E o futebol paga caro para aqueles jogadores que resolvem. E o Hugo Souza tem resolvido. Ele lá atrás, Memphis na frente, mesmo o Memphis não estando contra o Vasco,
são jogadores determinantes. Por isso que o Hugo Souza precisa ser adquirido quanto antes, mesmo que à vista, mesmo que seja um valor que o Corinthians daqui a pouco não estivesse pensando em despender nesse momento. Vai ter que resolver, porque isso é um problema que, se você não resolver agora, lá na frente pode ficar pior. Então, já mata na origem, já resolve agora para não ter essa preocupação. É tão difícil achar um goleiro confiável, é tão difícil achar um ataque confiável. O Corinthians hoje tem os dois. Tem o Hugo Souza lá atrás, na frente com o Yuri, Memphis e Garro. Contra o Vasco não, mas vocês entenderam, né? O Corinthians encontrou, tanto na defesa quanto no ataque, as suas soluções. Façam os esforços necessários para manter tanto esses jogadores de frente quanto o goleiro Hugo Souza. Vai ter que pagar à vista. Não sei como, vai ter que pagar à vista até o sábado que vem, porque o Flamengo não vai aceitar. Os caras vão comunicar, tem essa garantia, veja bem, vou pensar. Tá muito claro, não vão aceitar. Então, ficha, paga à vista. Nem que você peça um empréstimo para o Memphis Depay, para qualquer um, se divide um pouquinho e tal, porque precisa resolver. Tem coisas que você precisa resolver. Ataque prioridades, Corinthians. Eu sei que tem a questão do transfer ban, mas é dentro de uma janela que nem abriu. Não vá me perder o Hugo Souza. É só o que eu peço para vocês. E aí, nação, o que vocês acharam do que o Chico Garcia falou no seu canal? Bom, vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o Ramon Dias tem que colocar Thales Magno e o Romero, que volta da seleção, para poder suprir essa necessidade que nós vamos ter aí no domingo. Deixa nos comentários o que vocês acham aí, se o Ramon Dias deve escalar Romero junto com o Thales Magno no ataque. Beleza? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês e vai, Corinthians!